Hoje a gente vai continuar aquela aula de quem tem medo do terminal e ver mais alguns dos principais comandos que a gente usa no terminal do Linux. Na outra aula a gente viu como que a gente pode navegar pelas pastas usando o terminal e hoje a gente vai ver como que a gente pode conferir o conteúdo de arquivos e obter as informações que nos são desejadas só usando comandos do terminal. Então a primeira coisa, se eu quiser visualizar aqui um arquivo, eu posso usar por exemplo cat, tá? Que ele vai já ler para mim esse arquivo, mostrar no terminal, que a gente pode ir vendo com o mouse, mas não é a melhor ideia. Se eu usar um comando que chama less, eu posso verificar esse arquivo como se eu estivesse num editor ou num leitor de textos, mesmo usando o terminal. E aqui eu posso ir vendo linha a linha, usando as flechas, as setas do teclado. Aqui no caso a gente pode ver que as linhas elas são longas e elas estão tendo uma quebra de linha, né, para a próxima. Então aqui começa uma linha, mas o conteúdo está terminando aqui. Se eu quiser evitar isso, deixar mais bonito, eu posso botar essa flag que é menos S maiúsculo. Então as linhas vão ser contínuas ao longo, não vai ter a quebra. Ó, que eu posso verificar usando a flecha aqui do teclado para o lado. Tá, e a gente vê aqui nesse arquivo que a gente tem certas características, né? Então, por exemplo, ele é um arquivo TSV, que são colunas separadas por um tab, tá? E se eu quiser, por exemplo, pegar só certas linhas desse arquivo, como que eu posso fazer isso? Existe um comando que se chama grep, que eu quero aqui, ó, vou pegar só as linhas que tenham, aqui já dei um spoiler, só as linhas que tenham transposable element nesse arquivo tclass. Como que eu faço? Eu passo o comando grep e passo o padrão que eu quero entre aspas, tá? E aqui o nome do arquivo. Então vamos ver o que dá. Ó, ele seleciona para mim só as linhas que tem transposable element. Como é que eu posso conferir isso? Tem um outro comando que é o wc, que é o word count. Se eu passar para ele a flag "-l", ele me mostra quantas linhas tem no arquivo. Se eu fizer com o grep aqui passando a flag "-c", que é the count, ele mostra aqui 274. Então, veja, eu consegui eliminar as linhas que não tem transposable element. Então, diminui o número de linhas. No caso com o grep, se eu quisesse pegar as linhas que não tem a palavra transposable element, eu poderia usar aqui a flag "-v". Então, ele vai selecionar para mim só as linhas que não tem transposable element. Mas se eu tivesse aqui escrito T e E, achando que eu eu tivesse escrito errado, não soubesse que estava com maiúscula, não achou nada. Por quê? Porque está transposable com T maiúsculo e element com E maiúsculo. Mas eu posso fazer o seguinte, botar a flag "-i", que é ignore case. Então ele vai desconsiderar o maiúsculo e minúsculo, vai procurar para mim ambos os padrões, só usando aquela flag "-i". Eu posso combinar aqui com outra flag, que é "-v", por exemplo. Então vai ignorar o case e vai pegar o que não for aquele padrão que eu botei, no caso o padrão transposable element. Então ó, a gente consegue só o que a gente queria. Tem um outro comando aqui que a gente pode usar com o terminal, que é o cut, que ele corta pra gente, né, por isso cut, só as colunas de interesse. Então ele serve para selecionar colunas. Então aqui, por exemplo, por padrão ele seleciona o separador dele é um tab também, que é o caso da nossa coluna. Então se eu botar aqui "-f1 e 3 em tclasses, eu seleciono só só as colunas 1 e 3. Ou poderia colocar de 1 a 3, que daí inclui o 2. Daí para isso eu uso um hífen aqui. Posso dar um espaço, não tem problema. E vai selecionar para mim só essas colunas. Tá, então aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar só a coluna 1, tá? Para mostrar uma outra função do cut e uma outra função do terminal. Aqui no terminal a gente pode ir concatenando comandos, então a gente pode ir colocando um comando em seguida do outro. A gente vai pegar o output do comando anterior e mandar para o próximo comando. Como que eu faço isso? Eu uso essa barra reta aqui, que é chamada de pipe, para passar o output desse comando para o próximo. Então vou fazer o seguinte, vou selecionar só a linha 1, a coluna 1, perdão, e vou passar para um outro cut
só que eu vou mudar aqui o delimitador. Como eu falei, por padrão o delimitador do cut é um tab. Aqui agora eu vou fazer que seja um ponto e vírgula. E eu vou selecionar só a coluna 2 daí agora. Olha só, se eu mudar para 1, 3, por quê? Porque ele está selecionando para mim, eu peguei isso aqui, ó, por exemplo, essa linha, a gente vê que tem um ponto e vírgula aqui separando esses campos. Então eu posso mudar o delimitador do cut para o que eu quiser. E aqui no caso, a gente vai selecionar essa coluna, que vai se virar uma coluna 2. Então eu vou fazer aqui F2. Ó, então aqui eu vejo que é satélite, low complexity, unknown, transposable element, tá? E eu quero agora fazer uma contagem disso aqui. Eu quero saber quantos que tem. Eu posso fazer o seguinte. Aliás, vamos ver uma coisa antes. Eu posso selecionar só os valores únicos, olha só. Aqui a gente viu que antes estava toda essa lista longa e tem repetições, transposable element, satellite. Se eu usar aqui o unique, ele me dá só os valores únicos. No caso, como está tudo organizado alfabeticamente, ou todos os valores iguais um em seguida do outro, o unique já funcionou. Se tivesse, por exemplo, um transposable element num lugar e um outro no outro, com outros valores entre eles, o unique não ia funcionar tão bem, ia ficar repetido. Daí eu poderia usar o sort para fazer isso. E daí eu posso usar o unique e me dar só esses valores únicos. Agora eu posso usar uma flag do unique, que é o "-c", que é the count. Então ele vai contar para mim os valores para cada uma daquelas repetições. Então a gente pode ver aqui, transposable element 274, 7 satélites, 6 pseudogenes e assim por diante. Então a gente vê aqui, ó, que eu peguei um comando, tirei a coluna que eu queria, por padrão separador é um tab. Usando a pipe, eu passei o output do comando anterior para esse comando, mudei o delimitador, passei o output desse segundo cut para o sort. No caso não precisava, mas só para a gente mostrar, tá? O output do sort eu mandei para o unique e passei essa flag para ele contar para mim aqui qual que são os valores para cada item. Agora aqui, um próximo comando que eu vou mostrar para vocês é o sed. O sed significa Stream Editor, que é para a gente fazer edição dentro de um arquivo. Eu poderia usar ele diretamente, tá? Assim como qualquer um desses outros comandos, eu posso usar direto com o arquivo, mas eu vou continuar nessa pipe para a gente ver como funciona bem e rápido. Aqui eu quero dar uma editada nesse meu arquivo, tá? Nesse meu output, que depois vai virar um arquivo. Eu quero tirar esses espaços aqui da frente e quero trocar esse espaço por um tab, para ficar mais no padrão da tabela. Como que eu posso fazer? Eu faço o seguinte, sed, abro aspas, s de substitute, e eu vou usar a barra, eu vou falar o seguinte, substituir espaço por nada. A gente pode ver, ó, que moveu um pouquinho, né? Tá, mas eu quero tirar todos esses espaços aqui. Como que eu posso fazer? Eu vou tirar o espaço e vou botar aqui esse asterisco. Ó, porque ele tira todas as repetições do espaço, ou no caso o parâmetro que eu passei aqui, tá? Por exemplo, se eu quisesse mudar aquele pseudogene, vou botar aqui sudo pseudogene, vou substituir por batata. A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem 6 batatas agora, em vez de 6 pseudogenes. Então com sed eu posso fazer isso, eu posso mudar, trocar as palavras ou editar as linhas no caso, tá? Então agora voltando aqui, tirei aquele espaço. Eu posso, dentro do sed, eu poderia passar aqui ele como um comando dentro da pipe, mas eu posso fazer o seguinte para o sed. Se eu botar aqui ponto e vírgula S, agora eu quero substituir os espaços por /barra T. Ó, então aqui a gente já conseguiu substituir e deixar num padrão de uma tabela TSV. Tá, então aqui agora a gente pode fazer o seguinte, eu quero usar o sort de novo para deixar do maior para o menor com relação à quantidade de elementos. Se eu fizer só sort assim,
não mudou muita coisa, apesar de que ele já deu uma organizada pra gente. Mas eu posso especificar aqui qual que eu quero que seja a coluna que ele leve em consideração, tá? Então, por exemplo, sort menos K1. Ó, por que não funcionou aqui tão bem? Porque nesse caso a gente está trabalhando com um número e ele está interpretando como se fossem palavras. Então eu vou usar aqui uma flag que é "-h", que é the human readable. E olha só, ele considerou para mim como números, tá? E eu posso usar aqui o "-r", que daí ele deixa para mim the reverse, ele inverte. Em vez de ser ascendente, fica descendente. Então tá aqui o transposable elements, que é o que tem mais linhas contendo, né, em primeiro lugar. Troquei aqui só por usar essa flag. Eu posso fazer o seguinte, posso deixar junto aqui HR, que funciona da mesma forma. Ok, fiz todas essas edições, selecionei os dados que eu queria, tá? Usei o pipe, mas ainda está aqui, não está salvo em lugar nenhum. Então eu quero salvar esses dados em alguma tabela, num arquivo. Como que eu posso fazer isso? No Linux, no terminal, para a gente mandar o output do terminal para um arquivo, a gente usa esse sinal de maior, que ele significa que está redirecionando para algum lugar. No caso, eu vou dar aqui minha contagem.tsv. E agora dou um ls e está aqui minha contagem. Então se eu usar aqui o cat, minha contagem, eu vejo que está aqui a minha seleção. Então a minha contagem de acordo com os comandos que eu passei aqui. Posso usar o less, nesse caso, como são poucas linhas, né? Para o less não é o caso de usar. O less é melhor para quando a gente está vendo um arquivo maior, para visualizar. Aqui o cat basta. Tá? Então, consegui fazer minha seleção com todos aqueles comandos com o pipe, né? E passei para um arquivo. Se eu usar aqui o sinal de maior, se eu passar o sinal de maior, ele vai fazer um append. Então ele não vai sobrescrever os dados que estão ali. Ele vai só colocar. Ó, ficou repetido porque eu mandei, já tinha conteúdo dentro do arquivo e eu usei isso aqui, 2 sinais de maior, e ele acabou mandando o conteúdo novamente. Então, se eu usar agora, fazer assim, echo, que é um outro comando para a gente printar no terminal alguma coisa, olá mundo, tá? Só faz isso. Se eu botar aqui minha contagem, passando com o sinal do maior, o que vai acontecer? Sobrescreveu meus dados, então eu tenho que ter cuidado quando usar isso aqui. Então agora eu posso fazer aqui o meu comando novamente, tá? E cat, minha contagem, e recuperei. Então, sempre atento, um sinal do maior ele manda para o arquivo, mas sobrescreve qualquer coisa que tiver. Se eu quiser fazer um append, né, eu uso maior. Então agora vamos fazer o seguinte aqui, para finalizar, mostrar mais um pouquinho do grep. Eu peguei aqui, vi minha contagem e tal, mas eu quero selecionar só as linhas que tenham um valor maior que 1, né? Então eu posso usar o grep aqui 1, vamos ver o que vai acontecer. Minha contagem, ó, selecionei as linhas que tem 1. Se eu usar aqui o "-v", seleciono as que não tem. Nesse caso, basta a gente colocar assim que funciona, mas se por exemplo tivesse 1 em outra posição, aqui vamos fazer o seguinte. E agora a gente vai fazer um grep. Ó, ele selecionou essa linha aqui, por quê? Porque tem 1 ali, né? Então se eu quisesse só as que começam com 1, eu posso botar aqui um sinal de acento circunflexo. Então, ó, daí selecionou para mim as que começam com 1, isso aqui significa começar. Se eu quisesse as que terminam com 1, que seria só uma nesse caso, eu boto aqui o cifrão. Então, assim eu consigo usar o grep e selecionar o começo ou uma linha. Então a gente volta aqui e eu vou dar um "-v", que é the inverse. Seleciono só as que tem mais que um elemento, mais na linha, na contagem. Agora eu posso passar aqui o sed, substituir o 1 e usar o cifrão também, que termina. Ó, e eu tirei aquele 1 dali do final, que estava aqui
com o sed. Aí eu posso passar isso para outra contagem.tsv. Aí a gente vem aqui, abrir a tabela e está aqui só os dados que eu selecionei. Esse era um videozinho rápido mostrando como que a gente pode usar os comandos, lembrando que tem o man, o help, que a gente pode usar com qualquer um desses comandos aqui, e qualquer um deles eu posso usar diretamente no arquivo. Mas o que eu mostrei do piping, né, de usar o pipe, é uma forma bem eficiente da gente conseguir usar vários comandos de uma vez só no mesmo arquivo para obter um resultado que a gente quer. Então era isso, qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.